Antônio Josino de Moura, morava no sítio Castanheiro, situado no município de Patu, no estado do Rio Grande do Norte. Ele trabalhava como tropeiro, uma profissão tradicional de conduzir animais e transportar mercadorias entre cidades e vilarejos. Esse tipo de transporte era o mais comum da época, cobrindo distâncias de até 80 léguas, levando e trazendo mercadorias variadas. Ainda jovem, durante suas viagens, Josino conheceu Ana Teresa, com quem iniciou um namoro. Decidiu, então, pedir-lhe em casamento e organizar a celebração. Após o casamento, o casal partiu para a lua de mel, e em pouco tempo nasceu o primeiro filho, Josino Antônio de Moura, em 28 de agosto de 1919. Ele herdou o nome do pai, e logo as pessoas do povoado começaram a apelidá-lo carinhosamente de Cozim. Esse apelido o acompanhou ao longo da vida e continua sendo utilizado até hoje. Cozim cresceu no sítio Castanheiro, ajudando seu pai nas criações de gado e no pastoreio. Aos 12 anos, ele já acompanhava seu pai nas viagens como tropeiro, percorrendo diversas cidades e vilarejos. Com o tempo, Cozim fez seu desejo de seguir a profissão do pai se tornar realidade. Quando completou 15 anos, conversou com Josino e sugeriu que cada um seguisse seu próprio caminho, com suas próprias tropas. Seu pai concordou e, a partir daí, Cozim fez um acordo com o padre da cidade para trabalhar na construção de uma igreja na Serra do Lima, em Patu, ajudando a transportar tijolos e cal. Ao longo dos anos, Cozim construiu sua trajetória com muito trabalho, superando dificuldades e celebrando conquistas. Quando tinha 16 anos, recebeu a triste notícia da morte de sua mãe, o que o obrigou a assumir a responsabilidade de ajudar seus irmãos, tornando-se o filho mais velho de uma família que contava com 6 irmãos. O pai de Cozim, Antônio Josino, se casou novamente após 2 meses da perda da sua mãe. Casou-se novamente com uma moça, criada como da família, mas por questões religiosas estabelecidas naquela época, o que gerou uma grande tristeza em Cozim. Ele sentiu a necessidade de cuidar de seus irmãos e, embora tenha pensado em sair de casa, decidiu trabalhar ainda mais para garantir o bem-estar de todos. Em uma das suas jornadas, quando ainda era jovem, Cozim sofreu um acidente enquanto pastoreava o gado. Ele bateu a cabeça em um galho afiado, o que causou um grande hematoma que ficou com ele por toda a vida, deixando uma marca visível em sua testa. Cozim continuou a vida difícil de um sertanejo, mas aos 18 anos, apaixonou-se por uma jovem bonita e de sorriso alegre, chamada Francisca Maria de Oliveira, carinhosamente apelidada de Chiquita. Ele deixou a vida de tropeiro e passou a trabalhar como vaqueiro, cuidando das criações e do gado entre as plantações de Mufumbo e Marmeleiro. Com a experiência adquirida ao longo dos anos, Cozim conseguiu juntar dinheiro, comprou terras e adquiriu mais gado e ovelhas. Seus planos para uma mudança de vida estavam em andamento, mas o cenário mundial mudou quando, entre 1939 e 1945, ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, o Brasil, assim como outros países, recrutou homens para o serviço militar. Através de um sorteio, Josino foi convocado para lutar na guerra, o que representou mais uma dificuldade na sua vida, já marcada por inúmeras adversidades. Havia um sistema de recrutamento que exigia que homens entre 18 e 45 anos se registrassem. Um sorteio determinava quem iria para o treinamento militar e, eventualmente, para o fronte de batalha. Aqueles sorteados
precisavam deixar suas famílias e empregos para enfrentar o treinamento intensivo que os prepararia fisicamente para a guerra. Foi o que aconteceu com Josino. Ele foi sorteado para lutar na guerra, somando mais uma dificuldade à sua já dura jornada de vida. Desde o nascimento, enfrentara adversidades, deixando sua infância para trás para lidar com as responsabilidades de um adulto. Além disso, tornou-se responsável pela criação de seus 5 irmãos. Agora, ele teria que deixar seus planos de mudança para a família e se dedicar ao treinamento militar. Antes de partir, Josino se despediu com o apoio de sua família. Recebeu a bênção do pai, abraçou seus entes queridos e, não esquecendo de Chiquita, também a mandou um recado, dizendo que aguardava o retorno. Josino partiu com a esperança de um dia voltar e cuidar da sua família e dos seus animais. No caminho, em algum momento, Cozin considerou fugir. O medo e a desesperança o fizeram pensar em abandonar a missão. Porém, ao chegar perto de casa, ele se lembrou de que a fuga poderia ser mais arriscada. Encorajado, seguiu em frente e se juntou aos outros recrutas. Ao chegar ao quartel, ele só pensava em sua família e na vida simples do sertão. Embora fosse comunicativo e sorridente, tentando aliviar sua angústia, Cozin logo se destacou pelo problema de visão. O capitão, percebendo isso durante os treinamentos de tiro, sugeriu que ele ajudasse na cozinha, uma função com a qual Josino tinha pouca experiência. Ele, no entanto, aceitou a proposta com a esperança de que isso o dispensaria do treinamento militar. No entanto, a esperança de Cozin foi renovada quando, sem qualquer obrigação, ele decidiu ir ao campo de tiro. Mesmo com dificuldades na visão, Josino começou a acertar os alvos. O sentimento de realização e a coragem de lutar pela pátria nasceram em seu coração. No alojamento, em Natal, Josino escreveu uma carta para sua família e, especialmente, para Chiquita, prometendo lutar pelo Brasil e, se Deus quisesse, retornaria para ela. Cozin foi até Fernando de Noronha, onde aguardou com outros soldados o início das batalhas, mas, com o decreto do fim da guerra, ele retornou ao sertão. De soldado fardado, com medalhas e diplomas, Cozin voltou para sua terra. Após 4 anos, ao chegar ao sítio Castanheiro, foi rever sua família e a amada Chiquita, que, fiel à sua promessa, o esperou ansiosamente. Juntos, começaram a construir a história de amor que haviam sonhado. Chiquita, nascida em 5 de setembro de 1926, na cidade de Patu, era filha de Raimundo Inácio de Oliveira e Francisca Maria da Conceição. Desde cedo, demonstrou fortaleza e foi forçada a crescer rapidamente, ajudando sua mãe com as tarefas domésticas. Ela também ajudava na lavadeira, lavando roupas para aqueles que não podiam fazer isso, como os padres e policiais. Chiquita, por carregar um peso de responsabilidades em sustentar seus irmãos, aprendeu a fazer costuras, panelas e, quando necessário, trabalhava da agricultura. Tudo pelo sustento do lar. Quando Chiquita tinha aproximadamente 15 anos, ela e Josino trocaram olhares apaixonados. Josino, reconhecendo sua formosura e virtude, prometeu esperar por ela. Quando Josino retornou da guerra, em 1945, eles se casaram, selando um compromisso de amor e lealdade, com a esperança de que o futuro seria melhor para ambos. O casamento foi realizado dia 19/7 de 1945. E assim começou essa linda história. Cozin retomou sua vida de vaqueiro, dedicando-se ao cuidado do roçado e desfrutando dos momentos de lazer em família. Ele e Chiquita apreciavam a casa cheia, transformando cada encontro em uma verdadeira celebração. A música nordestina era presença constante,
e o casal valorizava a alegria de ter parentes e amigos reunidos. Seguindo o exemplo de seu pai, Antônio Josino, Cozin frequentemente organizava encontros, nos quais preparava galinha e guisado para todos, criando um ambiente de felicidade e partilha, mesmo diante das adversidades da vida. Embora enfrentassem uma rotina de batalhas e dificuldades, o que possuíam era sempre oferecido aos que chegavam, com generosidade. Foi nesse cenário de calor humano e amor que Chiquita engravidou de sua primeira filha, Maria José. Esse nascimento abriu caminho para mais 18 filhos, consolidando uma grande e amorosa família. Com o falecimento de Antônio Josino, pai de Cozin, veio também um período de tristeza e conflitos familiares relacionados à divisão de terras e herança. Por sua natureza calma e pacífica, Cozin optou por não se envolver nas disputas, preferindo vender suas terras. Ele investiu em um novo sítio, no povoado de Cote, na cidade de Dixet Rosado. Contudo, essa mudança implicou em novos desafios e adaptações. No Cote, a família viveu momentos de felicidade, mas também enfrentou situações cruciais. A essa altura, boa parte dos filhos já havia nascido, e todos tinham suas funções, independentemente da idade. As brincadeiras eram conciliadas com as tarefas diárias, e cada um contribuía para o bem-estar da família. Apesar de não perceberem, Cozin e Chiquita davam grandes lições aos filhos, ensinando-os a dividir o que tinham e a valorizar cada refeição, que muitas vezes era tratada como uma celebração. Há relatos que ilustram o espírito de união e simplicidade da família. Quando havia queijo em casa, Chiquita, com a ajuda de Francinete, uma de suas filhas mais velhas, acordava cedo para repartir o alimento. Cada pedaço era colocado na rede de cada criança. Ao ver o café no fogo, os filhos já sabiam que encontrariam algo em suas redes para comer. Em meio a essa dinâmica, as crianças negociavam entre si o pedaço de queijo, trocando-o por bonecas feitas de sabugo de milho ou pequenos favores. Em dias em que não havia outra refeição, era necessário abrir mão de algumas regalias, enfrentando a escassez com criatividade e solidariedade. As travessuras também faziam parte do cotidiano. Sem guarda-roupas, as roupas eram guardadas em malas de couro. As crianças frequentemente esvaziavam as malas para brincar com elas e, ao final do dia, acabavam vestindo, por engano, as roupas dos pais, especialmente porque as vestimentas eram feitas de sacos ou retalhos e muitas vezes pareciam iguais. A falta de eletricidade intensificava esses episódios, que se tornavam fontes de risadas e alegria. Maria José, a filha mais velha, desde os 7 anos, ajudava a cuidar dos irmãos. Já a moça pegava o violão da família e tocava para embalar os pequenos até que adormecessem. Chiquita, marcada por uma infância repleta de responsabilidades, tornou-se uma mãe firme e rígida, mas profundamente amorosa. Sua personalidade contrastava com a serenidade e sutileza de Cozin, criando um equilíbrio que moldou a criação dos filhos. Essa combinação de características fez com que ambos fossem muito queridos pelos filhos, que disputavam suas roupas na hora dos seus filhos irem dormir. Na rede, junto com eles, alguns levavam uma peça, às vezes até utilizavam roupas sujas. O período no Cotê marcou profundamente a história da família. Foram tempos de momentos inesquecíveis, de aprendizados valiosos e também de episódios dolorosos que consolidaram a união e a força desse núcleo familiar. Um episódio triste marcou a história da família de Cozin, no povoado de Cote. Naquela época, estava em andamento a construção de um açude na região, situado entre as cidades de Felipe Guerra e Governador
Dix Sept Roçado. Cozin, juntamente com familiares e vizinhos, participava ativamente dessa obra. Entre os envolvidos estavam Emanuel Inácio, cunhado de Cozin e irmão de Chiquita, além de Francisco de Almeida, um vizinho próximo. Durante os trabalhos na construção da parede do açude, houve um diálogo marcante entre Emanuel Inácio e Cozin. Emanuel sugeriu que os trabalhadores mais jovens permanecessem na parte superior da construção, enquanto os mais velhos deveriam atuar na base. Ele parecia pressentir algo, considerando que já havia vivido uma longa vida e que, se fosse seu tempo, aceitaria o destino. As filhas de Cozin, Juraci e Jacinta, também pediram ao pai que não descesse para trabalhar na base. Sensível ao pedido das filhas e ponderando as palavras de Emanuel, Cozin decidiu permanecer na parte superior, recomendando que o cunhado e o vizinho fizessem o mesmo. Porém, Emanuel, firme em sua decisão, optou por continuar na parte inferior da obra, assim como Francisco de Almeida. A tragédia aconteceu. O muro do açude cedeu, causando o desmoronamento da estrutura. Emanuel Inácio e Francisco de Almeida perderam suas vidas no acidente. Este evento deixou uma marca profunda na comunidade e na família de Cozin. Anos mais tarde, o açude foi concluído e passou a ser conhecido como Açude Emanuel Inácio, ou Açude do Cote, um nome que persiste até os dias atuais como uma homenagem à memória de Emanuel. Após o acidente, a vida no Cote tornou-se ainda mais difícil. A plantação não rendia como antes, e a família enfrentava desafios crescentes para obter alimentos. Muitas vezes, era necessário viajar até a cidade, percorrendo longas distâncias a pé ou em animais, para tentar trocar produtos ou vender o que tinham. José Maria, o filho mais velho de Cozin, assumiu grande parte dessa responsabilidade, mas frequentemente retornava sem sucesso, agravando a situação de escassez. As dificuldades eram imensas, especialmente em tempos de seca, quando a falta de alimentos se tornava a maior preocupação. Arroz, um alimento escasso e valorizado, era reservado como uma iguaria, muitas vezes dado apenas às crianças doentes como forma de agrado. O cotidiano da família era marcado por refeições simples: farinha com rapadura, feijão ou batata. Nessas ocasiões, Francinete, a filha mais velha, ajudava Chiquita a repartir os alimentos entre os irmãos. Com frequência, as sobras, como cascas de batata, eram o único alimento disponível para ela própria. Quando se tinha algum animal para consumo, como carneiro, por necessidade, era preparado apenas com sal. Em uma ocasião particularmente marcante, um vizinho teve uma vaca que adoeceu e morreu. Sem outra alternativa, a carne foi dividida entre os moradores da região, cortada em pedaços e deixada ao sol até secar completamente, permitindo que fosse armazenada sem se deteriorar. Essa prática era comum na época, uma vez que não existiam recursos como geladeiras. Apesar das adversidades, a solidariedade entre vizinhos e a força da família permitiram que todos continuassem sobrevivendo. A tragédia e as dificuldades moldaram os moradores do Coté, que enfrentavam cada dia com resiliência e criatividade, construindo uma história de luta e superação. Com o passar do tempo, a família de Cozin mudou-se para a cidade de Baraúna, no Rio Grande do Norte, localizada a cerca de 70 quilômetros de Cote. A mudança foi feita em um veículo conhecido como pau de arara, um tipo de caminhão improvisado para transporte de pessoas, bastante comum no interior do país. Durante a viagem, um episódio tenso marcou a memória de todos. Rita, uma das filhas de Cozin, estava no veículo quando, ao passar, sob a sombra de uma árvore,
O colar que ela havia ganhado recentemente ficou preso em um galho. Por pouco, ela não se feriu gravemente. Esse momento de susto ficou registrado e é lembrado pelas gerações seguintes da família. Ao chegar em Baraúna, Cozin não se adaptou bem à nova realidade. As plantações não prosperaram e os tratos realizados com outros agricultores, que previam dividir a colheita pela metade, geralmente não davam bons resultados. A escassez era constante e a família fazia o possível para garantir o sustento. Após cerca de 8 meses, Cozin decidiu mudar-se novamente. Nessa época, alguns de seus filhos mais velhos, como Francinete e Antônio, já haviam se casado e buscavam melhorar a situação da família. Antônio, que morava em Natal, conseguiu uma casa em Mossoró, a cerca de 34 quilômetros de Baraúna, para que seus pais e irmãos pudessem se estabelecer. Ele também ajudava a família com recursos financeiros. Enquanto isso, os outros filhos também contribuíam como podiam. Fátima ajudava José Maria no trabalho em crediários. Rita costurava. Jacinta e Juraci realizavam pequenos serviços para ganhar comida ou dinheiro. Ainda jovens, tratavam frangos para uma vizinha em troca dos miúdos, com os quais preparavam sopas para alimentar a família. A cooperação entre os irmãos era essencial para enfrentar as dificuldades. As experiências de Cozin e Chiquita cooperavam para que seus filhos, assim como eles, aprendessem diversas profissões. Independente de cargos ou profissões destacadas, seus 18 filhos aprendiam o que é mais importante: a honestidade e trabalho digno. A casa da família em Mossoró ficava próxima ao aeroporto, na rua Manuel Cirilo. O semblante de Cozin e Chiquita já demonstrava o peso das mudanças. Eles haviam deixado o ambiente rural onde viviam naturalmente para enfrentar os desafios da cidade. Durante esse período, Francinete, que morava em Alexandria, a cerca de 370 quilômetros de Natal, acolheu sua irmã Ana Teresa. Posteriormente, Jacinta foi morar com Francinete para ajudar nas tarefas de casa e cuidar de seu sobrinho. Cozin, por sua vez, continuava a fazer trabalhos eventuais na roça no Cote, enquanto Chiquita permanecia com os filhos menores em Mossoró. Com o passar do tempo, Cozin foi trabalhar como vigia na loja de seu filho Antônio em Natal. Enquanto isso, Chiquita continuava cuidando dos filhos mais jovens, como Assis, Josemar, Josias, Josineide, Edivaldo e Lúcia, que ainda moravam com ela. Certa vez, após o almoço, Cozin sentiu uma profunda tristeza ao ver o prato cheio à sua frente. Ele lembrou-se dos filhos em Mossoró, que ainda passavam por dificuldades. Conversando com Antônio, decidiram adquirir uma casa para reunir novamente a família. Apesar dos esforços, ao chegarem na casa que haviam negociado, o proprietário desistiu da venda. A situação gerou grande aflição e Antônio levou todos para sua própria casa, que era pequena. Os irmãos acabaram se dividindo entre as casas de outros parentes, como José Maria, que também já morava em Natal. Após cerca de 15 dias, Antônio conseguiu comprar outra casa, localizada próximo à Ceasa, central de abastecimento de alimentos. Finalmente, Cozin e Chiquita puderam se mudar com os filhos para essa residência. Nesse período, Cozin conseguiu se aposentar pelos anos de trabalho como vigia e, posteriormente, recebeu benefícios adicionais por seu serviço à pátria. Com os novos recursos, a família decidiu retomar suas raízes no ambiente rural. Antônio adquiriu um sítio em um vilarejo chamado Arenã, localizado no município de São José de Mipibu, a cerca de 37 quilômetros da capital natal. A mudança para Arenã representou uma nova etapa para Cozin, Chiquita e sua família, permitindo-lhes reconstruir suas vidas em um ambiente mais próximo de suas origens. Estabelecidos no Arenã, Cozin
retomou seu trabalho com animais e plantações, relembrando a vida que tinham anteriormente. No entanto, em 1980, a família enfrentou um desafio significativo. Cozin e Chiquita decidiram acolher sua neta, Ana Carla, filha de Raimundo, que, em um momento delicado, necessitava de afeto e cuidado. Demonstrando o amor e a união que sempre marcaram a família, Ana Carla foi registrada como filha, tornando-se a caçula da família, sendo a 19ª filha do casal. A vida no sítio começou a se estabilizar, mas, inesperadamente, um novo incidente ocorreu. Durante uma atividade rotineira no curral, Cozin foi atacado por uma vaca. O animal o arremessou ao ar, e ao cair, ele foi novamente atingido pelos chifres, que perfuraram suas nádegas. Lúcia, sua filha mais nova, e seu neto Aldemar, filho de sua filha Maria José, estavam em casa e presenciou a cena. Apesar de ser apenas uma criança, ela agiu rapidamente, correndo para socorrer o pai. Limpou seus ferimentos e buscou ajuda de seus irmãos mais velhos, que o levaram ao hospital. Cozin conseguiu se recuperar, mas sua saúde já não era a mesma após o ocorrido. Depois de cerca de 10 anos vivendo no Arenã, Cozin começou a apresentar problemas de saúde. Isso levou a família a retornar à cidade, alugando uma casa em Parnamirim. Mais tarde, com a ajuda de Antônio, seu filho, adquiriram uma casa próxima à base aérea, no bairro Primavera, atualmente conhecido como Liberdade, nos dias de hoje. Lá, Cozin enfrentou um diagnóstico de câncer. Precisando de cuidados mais intensivos, passou a morar em Campina Grande, na Paraíba, por 4 anos, sob os cuidados de sua filha Jacinta. Durante esse período, Cozin precisou de uma cadeira de rodas, mas nunca perdeu o sorriso e a esperança de recuperação. Apesar dos esforços e tratamentos, Josino Antônio de Moura, um homem que dedicou sua vida à família e à pátria, foi vencido pelo câncer em 1998. Sua partida marcou o fim de uma vida de lutas e conquistas. Cozin deixou um legado de honestidade, força e resiliência, sendo lembrado como um verdadeiro exemplo de humanidade e dedicação. Chiquita, sua companheira de vida por 70 anos de casamento, permaneceu ao lado dos filhos após a partida de Cozin. Com os filhos já casados e independentes, ela inicialmente viveu com Josa, que lhe ofereceu apoio. Posteriormente, passou a morar com Jacinta, mas Jacinta precisou voltar para a cidade de Campina Grande, na Paraíba, ficando Chiquita com Ana Carla, a filha caçula que tanto amava. E com a volta de Jacinta, e devido à necessidade de tratamentos médicos, voltou a viver com ela. Após algum tempo, Chiquita foi para a casa de Lúcia, onde permaneceu por aproximadamente 10 anos. Apesar de sua força e determinação, Chiquita enfrentou problemas de saúde relacionados a doenças pulmonares. Aos 86 anos, ainda lúcida, em meio aos problemas enfrentados, decidiu morar novamente com Ana Carla, onde passou seu último ano de vida. Em 2015, aos 87 anos, Chiquita faleceu devido a complicações de uma gripe agravada por pneumonia, deixando uma profunda saudade em sua numerosa família. O legado de Cozin e Chiquita é repleto de amor, honestidade e resiliência. Mesmo enfrentando dificuldades e limitações materiais, eles construíram uma história de união e fé, criando uma geração de homens e mulheres trabalhadores e íntegros. Sua vida, marcada por tantos desafios e superações, continuará a ser lembrada e celebrada como um exemplo de força e amor incondicional. Que essa bela história seja eternizada, não apenas na terra, mas também nos céus. Josino e Francisca Maria, conhecidos carinhosamente como Cozin e Chiquita.
a árvore genealógica da família Josino. São Antônio Josino e Ana Teresa, pais de Francisca Maria de Oliveira. São Raimundo Antônio e Francisca Maria da Conceição. Tiveram sua primeira filha, Maria José, em 1946. Maria José, conhecida por sua calma e mansidão, foi a primeira filha do casal. Ela teve Marineide, que faleceu logo após o nascimento devido a complicações respiratórias e falta de equipamentos adequados da época. Aldemar Antônio, que faleceu aos 24 anos devido a problemas cardíacos. Assis, que trouxe esperança à família. E depois veio Agenilson, Marlene e Alderi. Francisco completaram a descendência de Maria José. Assis teve 3 filhos: Francisco, Claudiana e Marcos. Francisco teve no coração Joel. Claudiana teve Adassa, Emily e gerou no coração Maria Vitória. Marcos teve Beatriz e Brian. Agenilson teve 3 filhos: Andresa, Anderson e Wenderson. Andresa teve uma filha, Elisa. Marlene teve 2 filhas, Ana Caroline e Ângela Caroline. Ana Caroline teve Giovana e Mariana. Ângela Caroline teve Isadora e Gustavo Noah. Alderi gerou no coração 2 filhos, Maxwell e Davi. Segundo filho, José Maria, nasceu em 1948. José Maria, conhecido como o sanfoneiro da família, teve 3 filhos: Thelma, Ticiana e José Maria Júnior. Thelma teve Giovanni e Emanuel. Ticiana teve Mateus e Lucas e se tornou avó de Marina, filha de Mateus. José Maria Júnior teve 3 filhos: João Vitor, Isadora e Aila. Terceira filha, Francinete, nasceu em 1949. Francinete, a poetisa da família, ajudava sua mãe a cuidar de seus irmãos. Francinete teve 4 filhos: Franciete, Françoélio, Françoelma e Marta. Françoélio teve Mateus e Jéssica. Françoelma teve Esther. Marta teve Lucas. E também gerou Pedro no coração. Quarto filho, José Antônio, nasceu em 1950. José Antônio, o cantor da família, herdou o nome do seu avô paterno. Teve 8 filhos: Melânia, Altamir, José Antônio Júnior, Altanair, Valquenei, Alcimeire, Alcilane e Luiz Gonzaga. Altamir teve Laura e Alice. José Antônio Júnior teve Janderson e se casou com uma prima com quem teve Jussiane e Jussiele. Júnior recebeu o título de avô, tendo sua neta, Maria Cecília, e ganhou no seu coração Heitor, filhos de Janderson. Altanair, do mesmo modo, casou com uma prima e teve Maria Luísa e Maria Clara, e está esperando mais uma bênção. Valquenei teve Valqueni filho, Valquenelli e Gabrieli. Alcimeire teve Gustavo e Giovana, e Gustavo gerou no coração Íris. Alcilane teve um filho, Lucas. Luiz Gonzaga teve Luiz Miguel. Quinto filho, Raimundo, nasceu em 1951. Carismático e brincalhão Raimundo teve 3 filhos: Rômulo, Rêmulo e Ana Carla. Rômulo teve Alice. Rêmulo faleceu em 2014 sem deixar descendentes. Ana Carla foi agraciada por Deus e recebeu o título de filha de Cuzim e Chiquita. Passando a ser filha, Raimundo veio a falecer em 1995, deixando saudade na família. Sexta filha, Ana Teresa, nasceu em 1952. Ana Teresa, protetora, em sua residência, passou quase todos dessa geração. Teve 3 filhos: Francisco, que faleceu aos 7 dias de vida, Andreano e Júnior. Andreano teve Letícia, Vitória, Eduarda e Miguel. Sétimo filho, Josafá, nasceu em 1953. Josafá gostava de reunir a família para tomar café e relembrar histórias. Ele teve 3 filhos: Josinélia, Josicleiber e Josafá Júnior. Josinélia teve Ismael, Samuel e Gabriel. Josicleiber teve Ingrid, Josafá Neto e Pedro. Josafá Júnior teve Moisés e Davi Luca. Josafá
veio falecer no ano de 2020 por complicações de saúde. Oitava filha. Maria de Fátima nasceu em 1955. Maria de Fátima, muito alegre e sorridente, teve 2 filhos, Ibis e Igor. Ibis teve filhos, João e Maria. Igor teve filhos, Teodoro e Augusto. Fátima não chegou a conhecer seus netos, foi acometida por uma doença e veio também a falecer no ano de 2010. Nona filha. Rita nasceu em 1956. Rita, a costureira da família, teve 2 filhos, Eri Carlos e Eri Carla. Eri Carlos teve Mateus, Isabelle e Eri Carlos filho. Depois veio Isadora para completar a família, Eri Carlos filho, que gerou no coração Rian. Eri Carla teve Arthur e Ana Júlia. Eri Carla ganhou um título de vó com a chegada de Lívia, filha de Arthur, 10º filho. Francisco de Assis nasceu em 1958. Francisco de Assis, sempre prestativo, teve 4 filhos, Josino, Huigno, Francisco de Assis Júnior e Lucas. Josino teve Ezequias, Elias e Abraão. Huigno teve Pedro Arthur. E aguarda que chegada de mais um herdeiro ou herdeira. Francisco de Assis Júnior teve Jeremias, Vitória e Esther. Lucas casou-se com uma prima e teve Lucas Levi, 11ª filha. Juraci nasceu em 1959. Juraci, carismática e esforçada, teve 3 filhos, Francis Gilson, Jussiane e Francisca Maria. Francis Gilson teve Gabrieli e Gabriel. Jussiane casou-se com o 3º filho de José Antônio, o Júnior, e teve Jussiane e Jussiele. Francisca Maria herdou o nome da sua avó, teve Sara e Emanuel Vitor. 12ª filha. Jacinta nasceu em 1962. Jacinta, cuidadosa e sempre lembrando momentos marcantes da família, teve 2 filhos, Poliana e Johnson. Poliana casou-se com o 4º filho de José Antônio, Altanair, e teve Maria Luísa e Maria Clara. E aguarda mais um filho. Johnson teve João e Ana Vitória, e gerou no coração Youssef. 13º filho. Josemar nasceu em 1965. Josemar, passivo e manso, teve 5 filhos, Josivânia, Wallace, Joatânia, Joatâmara e Joanatã. Wallace teve Helena e Noa. Joatânia teve Laura Sofia, Miguel Luca e Helena. Joatâmara teve Guilherme em seu coração e está esperando Alice. 14º filho. Josiel nasceu com uma anomalia devido à falta de cuidados específicos da época e faleceu com 7 meses de vida. 15º filho. Josias nasceu em 1966. Josias, sempre passivo e prestativo, teve 4 filhas, Jéssica Patrício, Juliane Rafaela, Juliene Valesca, que faleceu jovem devido a uma pandemia, e Josiemily Patrícia. Jéssica teve Alícia e Miguel. Juliane teve Caio Davi e Ana Vitória. Aguarda a chegada de mais uma bênção. 16ª filha. Josineide nasceu em 1968. Josineide, tímida, mas com um coração generoso, teve 2 filhos, Gilneilane e Tiago. Gilneilane teve uma filha, Helena. 17º filho. Edivaldo nasceu em 1970. Edivaldo, o comunicativo, o pescador da família, teve 4 filhos, Mateus, Edvanderson, Maria Eduarda e Lavínia. 18ª filha. Maria Lúcia, 1971. Maria Lúcia teve 3 filhos. Diego, que veio falecer dentro do ventre, quando estava próximo de nascer. Depois teve Danilo e Laiane. Danilo teve Dandara e gerou no coração Lais Valentina. Laiane casou com o seu primo, o 4º filho de Francisco de Assis, o Lucas, e teve Lucas Levi, 19ª filha. Ana Carla, registrada como filha do casal por amor, encerra a genealogia com a geração de seus 3 filhos do coração, Laura, Lorena e Amadeus Neto. Há relatos que tiveram 2 abortos entre os nascimentos dos seus 19 filhos, totalizando 20 gravidez e 18 partos, e 21 filhos. Hoje, vivos entre seus filhos, totaliza em 15, e 4
já falecidos. A totalização de netos são 63, pessoas com 93 bisnetos e 17 tataranetos. Citados são 193 pessoas. Com os agregados, o número sobe para 277, aproximadamente. Considerando que isso é estimativa, possivelmente haja mais membros não citados na genealogia familiar. Não é apenas números, é soma de uma história constituída por um casal que, com a bênção de Deus, cumpriu seu dever de gerar, sendo base de bons exemplos para uma futura geração.